Olá, tudo bem? O programa Rafael Abud, Violência Zero, a hora do basta. Tenho a grata satisfação de apresentar para vocês a mulher Kung Fu do Brasil, Pelzi Mu, sacerdotisa das artes marciais, que vai contar para nós tudo sobre a ótica da violência, sobre a égide das artes marciais. Como vai? Muito obrigada, é uma honra estar aqui com o Rafael Abud. Que prazer receber você aqui no nosso programa. Prazer é todo meu e sou assim, muito honrada, né, de estar discutindo esse tema fundamental que é violência zero, né? Mas para a gente entender, né, Rafael, o que é violência zero, tem que entender o que é violência, né? Então eu tenho um parâmetro lá atrás, quando eu comecei, né, a minha jornada dentro dessa realidade marcial, eu aprendi sobre a não violência e tinha um parâmetro para a gente entender quando que nós estamos agindo sob violência ou não. Quando você reage diante de uma provocação e depois que se acalmou, você se arrepende, então porque você teve uma resposta violenta. Quando uma pessoa faz o que precisa ser feito, mas de coração compassivo e amoroso, mesmo que aos olhos do mundo seja uma atrocidade, ela não tem arrependimento e ela não se sente desconfortável ou em relação a si mesma, desacreditar. Nossa, como é que eu fui capaz de fazer isso, né? Então, esse é um parâmetro para você saber aonde está a violência e como lidar com ela. Mas a violência, Rafael, dentro do meu universo que eu trilhei, a violência ela começa no coração do homem, né? Do ser humano. Sim, do homem, macho e fêmea, tá? Quando eu falo homem é macho e fêmea, homem e mulher. Porque o que você vê fora é um reflexo do que está dentro. Porque se dentro está tranquilo, está em paz, fora também vai ficar tranquilo e paz, porque fora é um espelho, né, do seu sentimento, da sua intenção e da sua mente. Então, todo conflito externo reflete um conflito interno da unidade funcional, que é o homem, dentro da sociedade, tá? Tem um livro que talvez você conheça ou não, e provavelmente você não conhece, também vale a pena conferir, que chama A Mensagem Eterna dos Mestres. E são 7 chaves da libertação, sendo que a primeira chave da libertação está discutindo exatamente isso, né? Por que que existe guerra no mundo? Se as guerras no mundo bastassem para o homem chegar a uma reflexão, elas não existiriam mais. Mas, no entanto, elas continuam acontecendo. A sociedade evolui, a tecnologia evolui, tudo está evoluindo, o planeta está evoluindo, mas o comportamento humano é tanto quanto na época dos bárbaros. Você pode mudar as condições bélicas de combate, né, de campo, mas o coração entre os conflitos é o mesmo. Então, a primeira chave está dizendo assim, onde começa o conflito no mundo? No coração. E como que você resolve isso? A primeira chave é atenção e vigiar. Todo mestre que você for seguir ou estudar, ele vai dizer para você, fique atento, vigie. Mas o que é? A primeira chave da libertação. Atento a quê? Aos seus pensamentos. Vigie o quê? O seu coração. E a partir daí você vai controlando, entendendo e vai tirando esse conflito que está em você. Uma vez resolvido isso, cara, o mundo é uma maravilha. Você passa incólume diante de qualquer situação, porque essas situações conflitivas, elas pertencem a um núcleo. E você, com o coração compassivo e tranquilo, você automaticamente, por uma questão de força de atração e repulsão, você vai ser afastado do conflito. É como um imã, né? Se você tem cargas opostas, se atrai. Se você tem cargas iguais, se repelem. Isso no mundo da energia física. Mas no mundo espiritual, se atrai os semelhantes. E os que são conflitantes, eles são repelidos. E se você entendeu isso, fica fácil de lidar com a violência urbana. E sabe o que eu tenho notado como psicanalista? Que muitas vezes, a grande maioria das vezes,
se a pessoa, na hora do conflito, na hora da ira, pensasse, ela não agiria daquela forma, porque depois, durante um longo tempo, se não vier o arrependimento, a distância angular é cada vez maior, sai do controle e o mundo desaba para os lados de todos que se envolveram naquela confusão, que poderia muito bem ser evitado, não é verdade? Você falou a palavra precisa, agir. Ele usou a palavra agir, porque quando você reage, você está deixando o outro no controle. Se você vai ficar bem, se você vai ter problemas, se você vai ficar perturbado. Agora, se você age, quem está no controle é você. Então, se o outro provoca e eu ajo, eu escolho o que fazer. Agora, se o outro provoca, eu vou e parto para cima dele... Você joga lenha na fogueira. ele está no controle da minha vida, cara. Ele está dizendo o que eu tenho que fazer. Porque se eu estou aqui numa boa, tomando meu café com chantilly, fazendo meu momento, né, meu itigoite, meu momento glamuroso, e vem alguém e me provoca e eu vou para cima dele, ele acaba com o meu glamour. E aí eu estou permitindo que uma pessoa perturbada, que está transbordando e está precisando extravasar, venha extravasar dentro do meu momento. Agora, se eu ajo, eu vou dizer para ele, tá servido eu tomar um cafezinho? Ah, mas vem cá, tá uma delícia, entendeu? Quando você quebra o padrão, Sim. Fica no vácuo, porque uma pessoa que agride, ela está esperando uma resposta agressiva, uma resposta que condiz, porque é isso que faz parte da realidade dela. Mas, se ela se depara com uma realidade que não está na realidade dela, ela buga. Sabe quem falou isso uma vez? Foi o Enfio, lembra do Enfio? Lembro. Ele dizia assim, ele dizia assim para a mulher, né? Quando você for ser estuprada, cara, estupra o cara, entendeu? Porque se você estuprar o cara, ele vai perder a vontade. Agora, se você ficar, não, por favor, não sei o que, é isso que dá motivação. Isso que alimenta, né? Entendeu? Então, é uma outra forma de você ver a mesma coisa, sabe? Porque se você... né, alimenta a intenção do provocador, você, é como você falou, você está jogando água, está jogando gasolina no fogo. Agora, se você buga, né, pronto, ele caiu no vácuo, é o tempo de você, ó... E como que ela tem que fazer? Hã? E como que ela tem que fazer? Jogar lenha na fogueira. É isso aí, meu gostosão, é isso aí. É isso. Tem várias, eu como sou mulher, eu tenho várias táticas e técnicas para lidar com esses casos de homens, né, libidinosos e fogosos, né? Mas aí fica para uma outra entrevista, que a gente está falando de violência, né? E essa relação de violência às vezes pode ser até vista de outra forma, Sim. Concorda? Então tá, o que é violento, de repente aí nesse quadro pode até nem ser. É porque o prazer do maníaco está no pavor da vítima. Sim, então, mas... se ela sai da linha e joga ao contrário, desmonta. Mas é isso que eu estou falando, a violência é exatamente isso, ela vem porque ela espera uma resposta, porque é isso. Eu vou concluir essa nossa conversa com um exemplo real, tá? Eu faço um trabalho de reorganização neurológica onde eu transformo, né, o quadro psicoemocional através de uma reorganização neurológica. E eu tenho uma colega que trabalhava como assistente social. Sim. Então ela chegava lá, trabalhava com crianças, né? Então ela chegava lá e tinha um menino que recebia ela martelada. Ele pegava o martelo e sentava o martelo nela. Ela começou a trabalhar essa técnica com esse menino, que é o amparo, a entrega, né, através do toque amoroso, sincero, sem interesse, tá? E ela fez algumas sessões desse menino, e um dia ela chega, ele vem e abraça ela. Ele não martela mais ela. Então, o que essa história real está dizendo? Quando ele martelava ela, ele não estava sendo agressivo. Era a forma como ele expressava, né, o sentimento de receptividade e o carinho que ele tinha por ela, porque fazia parte do universo dele as pessoas se relacionarem através de marteladas. Você está pegando a relação? Sim, sim. A partir do momento que ele conheceu uma outra forma de se relacionar, que era o abraço, o amor, o carinho, que ele não conhecia, porque não existia na realidade dele, e isso acionou a essência dele. A partir dali, ele começou a manifestar esse coração compassivo e verdadeiro dele. Então, concluindo, você é uma águia ou uma galinha? Uma águia criada como galinha
sempre vai ser uma águia, como é o caso do menino. Agora, quando você dá condições para a águia manifestar a águia, ela vai voar alto. E a galinha vai desaparecer na realidade desse menino. É isso? Sim, e o ser humano é igualzinho. Exato. Então é isso. Puxa, muito obrigada. Obrigada, Rafael. Foi muito legal. Olha, continua com a violência zero, hein? É impressionante o número de pessoas fazendo perguntas. Não vai dar para responder todas aqui. Mas fica a receita. Então, uma frase para que todo mundo comece a viver de uma maneira melhor, para acabar com o conflito. Basta de violência. Isso que nós precisamos transmitir para a sociedade. Então, para acabar com a violência, você tem que entender uma coisa muito importante, tá? Tem que criar harmonia dos opostos. Se você não criar harmonia entre os opostos, vai ser conflito. E é o que a gente vê lá fora, porque quem é melhor, Corinthians ou Palmeiras? Então são antagônicos. Quando eu harmonizo o Corinthians com o Palmeiras, eu tenho paz. Quando eu não harmonizo, eu tenho conflito. Então o que é a justiça? É a harmonia entre os opostos. Então, se o Corinthians ganha do Palmeiras, o corintiano chega e fala: nossa, eu estou honrado de saber que o meu time perdeu para o seu. Então isso é uma honra, porque se o seu é o melhor e o meu perdeu para o seu, então isso é uma harmonia dos opostos. Entendeu? Agora, o quê? Vocês roubaram? Então, isso é um conflito entre os opostos. Homem e mulher, quando estão em harmonia, homem e mulher é oposto. Mas quando eles se harmonizam, gera uma nova vida. Se completa, né? E quando eles entram em conflito, é melhor ir discutir em casa, né, Rafael? Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. E violência zero, tá? Violência zero. Seus indicativos, quem quiser, uma palestra, um treinamento. Velzi Moreschi, @Velzi Moreschi, você com me K? encontra. Não, CHI. CHI. Porque eu sou italiana, então é Moreschi, CHI, que. Então Moreschi, Moreschi está no canal, Instagram, Face, @Velzi Moreschi. Mas a pessoa é Velzi Mo. Muito obrigado pela sua participação. Nossas portas estão escancaradas para você, porque tem muita gente querendo conhecer seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada mesmo.